Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma mega aula aqui do Universidade da Química. E como toda mega aula, esse vídeo pode ficar um tanto quanto longo, porém ele vai ser bem completo. E hoje nós vamos falar sobre as forças intermoleculares. A definição é bem simples, as forças intermoleculares são as interações entre as moléculas. Nós temos um conjunto de átomos formando uma determinada molécula, essa molécula por sua vez interage com outra molécula, através de um tipo de interação diferente da interação entre os átomos. É uma interação mais frágil, porém importantíssima para definir as propriedades macroscópicas da substância. Por exemplo, o estado físico da substância é definido pelas forças intermoleculares. Se ela vai estar no estado sólido, no estado líquido, que nós chamamos de fase condensada, ou no estado gasoso, é uma função direta das forças intermoleculares, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a viscosidade e várias outras propriedades macroscópicas vêm desse tipo de interação. Uma coisa que tem que ficar clara é que essa interação ela tem natureza puramente eletrostática. E, portanto, um bom parâmetro de comparação para nós discutirmos é em relação à atração eletrostática entre os íons, a ligação iônica. Em uma ligação iônica, nós temos uma carga real positiva interagindo com a carga real negativa. São íons, não são moléculas. Então, nós não podemos chamar esse tipo de interação intermolecular. Porém, é uma interação de natureza eletrostática e a interação mais forte que nós temos. Ela é definida, por exemplo, pela lei de Coulomb, se eu estiver trabalhando apenas com uma carga positiva e uma carga negativa. Esse é o parâmetro de comparação para nós analisarmos a intensidade de uma interação intermolecular. Uma interação intermolecular vai ser bem mais frágil, porém pode ser comparada com a atração eletrostática. Só para nós termos uma ideia, uma ligação iônica ou covalente tradicional tem ali uma energia de ligação da ordem de algumas centenas de kJ por mol. Supondo aqui 250 kJ por mol. É a quantidade de energia necessária para romper essas ligações. Uma interação intermolecular tem ali uma força de ligação, melhor, uma energia de ligação menor do que 20 kJ por mol. 20 kJ por mol estão ali na faixa das interações mais intensas que nós temos. No geral, fica em torno de 5 ou menos. Nós podemos comparar a intensidade relativa entre uma ligação iônica e uma interação intermolecular através desse gráfico. Aqui mostra a curva de energia potencial. Quando nós formamos uma molécula e, portanto, juntamos átomos, nós temos aqui um mínimo nesse poço de energia potencial numa posição bem abaixo. Isso porque o sistema está muito estável, a interação é bem forte, a ligação química é bem forte, e ele tem uma distância de equilíbrio em uma região bem próxima de zero, ou seja, a distância ali mais ou menos da ordem da soma do raio do átomo A com o átomo B ou do cátion A com o ânion B. Agora, uma interação intermolecular, primeiro de tudo, a distância de equilíbrio é bem maior, ou seja, a distância de equilíbrio entre as moléculas que estão interagindo através de uma interação intermolecular é bem maior do que a distância de equilíbrio entre os átomos que formam a molécula. E, além disso, o poço é muito raso, né? A estabilização energética, nesse caso, é muito menor do que a estabilização em uma ligação química. Isso indica que a interação intermolecular é bem mais frágil. Tanto é que, quando nós mudamos o estado físico, nós não quebramos as ligações atômicas. Nós quebramos as ligações, as interações, na verdade, intermoleculares. Então, ela tem a mesma natureza da ligação eletrostática, da ligação iônica, porém uma intensidade muito menor. E os parâmetros que definem a intensidade de uma interação intermolecular são a natureza da interação. Nós veremos ao longo da aula que nós temos vários tipos de interações intermoleculares. Então, a natureza vai definir a intensidade e também está associada, além da natureza, algumas propriedades intrínsecas da molécula. Eu coloquei aqui massa molecular ou área de contato, mas não é nenhuma nem outra, né? A massa molecular e a área da molécula estão associadas a uma outra propriedade que influencia muito na intensidade das interações intermoleculares, que é a polarizabilidade. Nós veremos isso mais à frente. Então, nós vamos passar para os vários casos que nós temos de interações intermoleculares, sempre comparando como referência a ligação eletrostática. Um detalhe, pessoal, que eu esqueci de comentar e que é importante, é que a interação eletrostática ela depende do produto das cargas e do inverso da distância. Só que percebam que a distância, representada pela letra R, tem expoente 1.
Quanto maior a distância, menor a interação. Porém, a dependência dele é uma dependência linear. Agora nós vamos analisar os vários tipos de interações e vamos comparar a intensidade dessas interações com a atração eletrostática. A primeira delas não é bem uma interação intermolecular, é a interação íon-dipolo. Como o nome já diz, é a interação entre um íon e um dipolo. No caso, o dipolo é uma molécula polar. O exemplo mais icônico que nós temos é a água. A água, embora seja um composto molecular, nós temos uma distribuição de cargas na molécula, que não é a mesma, ela não é homogênea. Nós temos carga negativa concentrada sobre o átomo de oxigênio, que gera um polo negativo, uma carga parcial negativa, e carga positiva sobre os átomos de hidrogênio. Isso aqui gera um dipolo. A molécula, então, tem uma região positiva e uma região negativa, que nós representamos por esse vetor. A cor avermelhada está relacionada com a carga negativa, enquanto que a cor azulada está associada com a carga positiva. E esse dipolo, que tem ali a formação de algumas cargas, não cargas formais, mas cargas parciais, pode interagir muito bem com os íons. É o processo, por exemplo, que governa a solvatação. Vamos imaginar, por exemplo, o cloreto de sódio em água. Por que ele é solúvel? Os cátions sódio mais, ou cátion de qualquer íon solúvel, começam a interagir com as moléculas de solvente, no caso a água, que é um dipolo, é uma molécula polar. Essa interação, às vezes, é tão forte que consegue compensar o rompimento da ligação iônica entre o cátion e o ânion. Ah, Antônio, mas essas interações não são mais fracas? São, só que elas podem ser somadas. Por exemplo, se eu somo uma interação desse cátion com esse dipolo, com esse dipolo, com esse dipolo, com esse dipolo, acaba compensando a ligação iônica propriamente dita. Então aqui nós percebemos o cátion solvatado, né? Nós temos aqui as várias moléculas de água ao redor dele. Vale ressaltar que esse primeiro conjunto de moléculas de água nós chamamos de primeira esfera de hidratação. Em alguns casos, essa interação é tão forte que é formada uma ligação química, mas nós não vamos discutir isso na aula de hoje. Isso acontece para o cátion e acontece também para o ânion. Só que no caso do ânion, é a parte positiva do dipolo que vai estar apontando para ele. No caso da molécula de água, seriam os átomos de hidrogênio, enquanto que, no caso do cátion, seria o átomo de oxigênio que estaria apontando para o cátion. Muito bem, o processo então de solvatação é governado pelas interações íon-dipolo. E como eu já disse, é uma interação mais fraca do que a interação eletrostática. Ela fica mais ou menos na ordem de 15 kJ por mol. É bem menos que uma interação eletrostática propriamente dita. Ela vai depender da carga do íon. Quanto maior a carga do íon, mais forte será essa interação. Aqui nós percebemos um sinal negativo, porque essa sempre será uma interação que vai estabilizar o sistema. A formação de interações íon-dipolo deixa o sistema mais estável e, como disse, ela pode ser somada. Por isso que a gente consegue, então, solubilizar alguns íons, mesmo a interação eletrostática sendo uma interação muito forte. Ela depende também da distância entre o íon e o dipolo. Só que nota que a distância agora tem o expoente ao quadrado. Isso significa que, para a mesma distância, quando comparado com a interação íon-íon, a interação é muito mais fraca. E por que é muito mais fraca? A gente consegue entender isso olhando, por exemplo, aqui um íon e comparando, por exemplo, com o dipolo. Quando nós temos uma interação íon-íon, nós temos uma carga positiva interagindo com uma carga negativa. Em uma interação íon-dipolo, nós temos uma carga positiva, por exemplo, interagindo com uma estrutura que tem uma carga positiva e negativa. Ela vai interagir com a parte oposta, nesse caso com a carga negativa, a carga parcial negativa do dipolo, porém ela vai sofrer uma certa repulsão com a parte positiva. Isso já enfraquece um pouco esse tipo de interação, além do fato de não ser uma carga formal, ser uma carga parcial. E no que tange a distância, enfraquecer muito mais rápido com a distância, percebam, aqui nós temos um determinado cátion, imagine que ele esteja bem distante desse dipolo. Nota que a mesma interação atrativa com a parte negativa do dipolo é igual com a interação repulsiva com a parte positiva do dipolo. Então acaba compensando, acaba se anulando. Então nós temos um tipo de interação que, a uma distância um pouco maior, é muito mais fraca do que uma interação íon-íon. No entanto, é um tipo de interação que tem consequências muito importantes para a química, como, por exemplo, a própria solvatação. Além disso, todo o processo de hidrólise é governado por interações do tipo íon-dipolo.
E uma coisa muito interessante é a formação de sais hidratados. Vocês já devem ter visto fórmulas moleculares desse tipo: carbonato de sódio decaidratado, sulfato de cobre pentaidratado, e essas moléculas de água estão presas no retículo cristalino. E por que estão presas? Porque a interação com o íon foi tão forte que no processo de cristalização acabaram que essas moléculas ficaram dentro do retículo cristalino. A gente pode, por exemplo, retirá-las aquecendo esse determinado sal. Essa ligação é uma ligação forte, é verdade, porém não é tão forte assim como nós já vimos. Então essas moléculas de água acabam evaporando. Vamos dar uma olhada nessas estruturas e comparar a estrutura de um sal hidratado com um sal anidro? Aqui nós temos a estrutura do carbonato de sódio decaidratado. Está um pouco confuso de ver, mas eu explico para vocês. Essa esfera, essa bolinha cinza é o átomo de carbono, essas vermelhas são átomos de oxigênio, a branca hidrogênio e essa roxa aqui o átomo de sódio. Aqui nós temos o íon carbonato, aqui nós temos o íon sódio e percebo que ele está ligado a moléculas de água. Isso porque a interação foi muito forte. Isso daqui é um sal hidratado. Isso aqui nós temos então as moléculas de água presas no retículo cristalino. A estrutura é bem interessante. A gente consegue perceber que, por exemplo, que temos uma região distante da outra. Aqui nós não temos ligações químicas propriamente ditas entre essa região e essa. Quando nós olhamos o sal anidro, ou seja, com as moléculas de água evaporadas, a gente percebe que a estrutura é bem diferente. Notem aqui que agora nós temos um emaranhado de íons carbonato com íons sódio. De novo, é muito difícil de ver esse tipo de estrutura. Vamos mudar aqui a forma de visualização. Aqui a gente consegue perceber que os íons carbonato teria aqui, por exemplo, representado por esse átomo de carbono e esses três átomos de oxigênio. Então aqui nós temos o íon carbonato. Ele está ligando, está interagindo com vários átomos de sódio. Isso faz com que esse retículo seja um retículo muito mais compacto e provavelmente as propriedades do carbonato de sódio anidro são muito diferentes das propriedades do carbonato de sódio hidratado. E por que a gente consegue formar o carbonato de sódio hidratado ou qualquer sal hidratado? Por causa das interações intermoleculares, aliás, por causa das interações do tipo íon-dipolo. Voltando aqui para a aula, a gente pode perceber também uma coisa muito interessante. Íons sódio e lítio formam sais hidratados com muita facilidade. Porém, os metais alcalinos maiores, com raio maior, como potássio, como rubídio, como césio, eles não formam sais hidratados. Isso porque a interação depende da distância entre o íon e o dipolo. E esses cátions com um raio muito maior faz com que essa distância seja maior e a interação não é tão eficiente assim. Então é muito comum a gente encontrar sais hidratados quando o cátion é um cátion relativamente pequeno. O amônio, por exemplo, também não forma sais hidratados porque ele é um cátion bem grande, bem volumoso. Outra coisa relacionada, além do raio, é a carga. Nós conseguimos perceber que o cloreto de potássio, ele tem, no caso do potássio, o raio de 1,38 angstrom. Se nós olharmos, por exemplo, o cloreto de bário, o raio é praticamente o mesmo, porém o bário forma sais hidratados, enquanto que o cloreto de potássio não. Isso porque a carga sobre o bário é uma carga maior, o que permite interações mais fortes. Nesse caso, a interação íon-dipolo é mais intensa. Bom, pessoal, então essa foi a primeira interação que nós vimos, a interação íon-dipolo. Agora a gente pode passar para a primeira interação intermolecular propriamente dita, que é a interação de polo-dipolo, que, como o próprio nome já diz, é uma interação entre moléculas polares. Então nós vamos ter aqui um dipolo, por exemplo, a molécula de clorometano. Temos aqui uma região negativa sobre o átomo de cloro, a carga parcial negativa sobre ele, e uma carga parcial positiva sobre os átomos de hidrogênio. E essas moléculas que apresentam um dipolo permanente, elas acabam interagindo umas com as outras, e esses dipolos apresentam uma orientação específica. Por exemplo, se esse dipolo está apontando nesse sentido, no estado sólido, a gente pode pressupor que a outra molécula vai ter o seu lado negativo apontando para o lado positivo da outra molécula. E isso formando todo sólido. Nós temos carga positiva do lado de carga negativa. No estado sólido, eu imagino essa configuração. Essa interação de polo-dipolo não é uma interação tão forte assim. Ela é até mais fraca do que a interação íon-dipolo. No caso, a expressão que correlaciona
a intensidade dessa interação, ela depende de um parâmetro 1 sobre a distância ao cubo. Então, para a mesma distância, a interação íon-íon tem uma determinada intensidade, a íon-dipolo é mais fraca e a dipolo-dipolo mais fraca ainda. Isso considerando em fase condensada. A energia, nesse caso, fica da ordem de apenas 2 kJ por mol. É uma interação bem fraca quando comparada com íon-dipolo ou principalmente com a interação íon-íon. E a gente consegue entender muito bem o porquê da questão da distância nesse caso. Nós considerarmos, por exemplo, um dipolo bem distante do outro, a longa distância é como se a parte positiva de um cancelasse a interação com a parte negativa do outro e vice-versa. Por exemplo, esse lado negativo do dipolo, ele interage com esse lado positivo, mas é cancelado com esse lado negativo, tem uma repulsão nesse caso. Esse lado positivo é atraído por esse lado negativo e sofre repulsão por esse lado positivo. Então, uma distância muito grande, eles acabam mutuamente se cancelando. Então, a interação dipolo-dipolo depende muito da distância. E, de novo, em fase condensada, essa já é uma interação bem fraca, mesmo tendo um dipolo permanente. Porém, em fase gasosa, a interação é mais fraca ainda. Vamos imaginar, por exemplo, uma determinada molécula em fase gasosa que apresente um dipolo, por exemplo, HCl. Existe interação entre eles? Até existe, mas a interação é muito fraca, porque em fase gasosa a molécula não está rígida, a molécula está em constante rotação. E a consequência disso é que vai ser difícil desses dipolos se alinharem. Entretanto, em um determinado momento, existe uma configuração para esses dipolos onde a energia vai ser mais baixa, que é quando o lado negativo de um dipolo ficar direcionado ao lado positivo do outro dipolo. Essa orientação de dipolos confere à molécula uma certa interação, bem fraca, mas confere. Então, para substâncias polares, no estado gasoso, a energia de interação intermolecular entre elas depende agora no parâmetro de 1 sobre a distância a sexta. A interação existe? Existe, mas é uma interação bem fraca. Ela fica aqui na ordem de 0,3 kJ por mol. Só um detalhe, eu esqueci de colocar aqui o quadrado do momento de dipolo. Esse μ é o momento de dipolo. A interação do tipo dipolo-dipolo depende da intensidade desse momento, porém ele é relativamente fraco comparado com o monopolo, comparado com o íon propriamente dito. Então, para moléculas que têm interação dipolo-dipolo, essa é uma interação mais fraca do que íon-dipolo, porém esse dipolo permanente possibilita a formação de substâncias no estado sólido. Nesse caso, a energia fica na ordem de 2 kJ por mol. No estado gasoso, existe interação? Existe, mas é muito fraca. Um ponto interessante é que a interação dipolo-dipolo ela depende também da massa molecular. Por exemplo, se nós olharmos aqui os valores de ponto de ebulição, que é um excelente parâmetro para nós determinarmos a intensidade da força intermolecular, quanto maior o ponto de ebulição ou ponto de fusão, significa que as moléculas estão mais próximas, a interação é mais forte. E quando nós olhamos aqui HCl, HBr e HI, todas moléculas polares, nós temos ponto de ebulição para o HCl, menos 85. Ponto de ebulição para o HBr, que é uma molécula maior, menos 67. Para o HI, onde a massa molecular é maior, menos 35. Então, aumentei a massa molecular, a interação ficou mais forte. Isso está relacionado, como já disse, com a área de interação entre uma molécula e outra. O mesmo comportamento acontece com os hidretos do grupo 15 e 16. A gente consegue aumentar a massa atômica do átomo principal nesse caso, aumentamos o que seria, entre aspas, a área de contato entre as moléculas, nós temos o aumento do ponto de ebulição, representando o aumento nas interações intermoleculares. Então, a gente consegue perceber que a interação dipolo-dipolo depende da massa molecular. Quanto maior a massa molecular, podemos imaginar que mais intensa será essa interação dipolo-dipolo, também chamada interação dipolo permanente, porque a molécula é naturalmente uma molécula polar. Outro tipo de interação, mais fraca do que a interação dipolo-dipolo, são as chamadas forças de London ou forças de dispersão, que são interações entre moléculas apolares. A princípio, eu poderia considerar que não existe interação intermolecular entre moléculas apolares, porque uma interação intermolecular tem natureza eletrostática. E uma molécula polar não tem presença de polos nem reais, nem polos parciais.
No entanto, a gente consegue liquefazer gases nobres, por exemplo, que são átomos e, portanto, são apolares. E, além disso, nós temos muitos solventes orgânicos, tipicamente apolares, no estado líquido. Então, existe, sim, interação entre eles. Mas de onde vêm essas interações? Para compreendermos esse efeito, a gente primeiro pode considerar que uma molécula apolar ela teria simetria esférica. Ou seja, a distribuição de cargas seria homogênea e, portanto, nós não teríamos interação de natureza eletrostática. Porém, em um determinado instante, seja por um estímulo externo ou naturalmente, a gente pode considerar que os elétrons se concentrem mais em uma região da molécula e não em outra. Então, um lado vai ter um excesso de carga negativa, mesmo que momentaneamente, e no outro, uma falta de carga negativa. Então, nós teremos carga positiva. Isso vai gerar um dipolo muito fraco, que nós chamamos de dipolo momentâneo. Porém, esse dipolo momentâneo pode polarizar a outra molécula que tinha uma distribuição esférica. Agora, esse lado aqui positivo vai gerar aqui uma carga negativa, que vai gerar uma outra carga positiva, que vai polarizar a outra molécula, de forma a ter uma interação nesse caso. Uma interação fraca, mas uma interação. Então, de onde surgem as forças de London, as forças de dispersão presentes entre moléculas apolares? Podemos dizer que em um determinado instante, os elétrons podem se concentrar em uma determinada região na molécula, gerando então um dipolo instantâneo, um dipolo momentâneo. Com isso, então, a gente consegue perceber que o dipolo momentâneo, embora seja bem fraco, ele possibilita interações entre moléculas apolares e permite, por exemplo, a formação de substâncias apolares no estado líquido, como a maior parte dos solventes orgânicos. Esse dipolo momentâneo ele é gerado devido a uma propriedade chamada de polarizabilidade. A polarizabilidade merece uma aula só para ela, mas por hora nós podemos dizer que a capacidade que um átomo ou uma molécula tem de ter a sua nuvem eletrônica distorcida. A polarizabilidade vai estar presente na expressão da intensidade desse tipo de interação. Aqui nós temos o parâmetro alfa, que é a polarizabilidade, e notem que a energia depende de 1 sobre a distância elevada a sexta. Então, é uma interação bem fraca. A uma distância muito maior, a gente não consegue gerar esse dipolo momentâneo. Porém, ainda assim, a gente consegue uma energia associada comparável com o dipolo-dipolo. Fica da ordem de 2 kJ por mol, porém, é daí para baixo. Essa interação, ela, assim como a dipolo-dipolo, depende diretamente da massa molecular. Notem que nós temos aqui CH4, SH4, GH4, SNH4, hidretos do grupo 14. Notem que conforme eu saio do carbono e vou para o estanho, eu aumento a massa do átomo principal, o ponto de ebulição aumenta e, portanto, a interação torna-se uma interação mais efetiva. Ela aumenta com o aumento da massa molecular. Além disso, a gente pode ver o mesmo comportamento em moléculas apolares, como os halogênios. F2 é gasoso, Cl2 é gasoso, ou seja, as interações entre eles são interações fracas, porém o Br2 é líquido e o I2 é sólido. Aumentei a massa molecular, aumentei a interação. A mesma coisa vale para os gases nobres. Todos eles são gases, porém apresentam pontos de ebulição bem distintos. O hélio, que é muito pequeno, portanto muito pouco polarizável, tem ponto de ebulição ali em torno de 2 Kelvin, ou seja, eu só consigo passar o hélio para o estado líquido em 2 Kelvin. Agora, eu consigo passar o neônio para o estado líquido em uma temperatura maior, porque as interações são mais fortes. O argônio uma temperatura maior, o criptônio uma temperatura maior, o xenônio, que é o maior de todos esses, em uma temperatura muito maior do que os anteriores. Então, essas interações de dispersão, as forças de London, dependem da massa molecular. Só que, como eu já disse, não é bem a massa molecular, e sim o que seria a área de contato. E agora vai ficar claro o que é a área de contato. Aqui nós temos o pentano é uma molécula tipicamente apolar. Aqui nós temos um isômero dele, o dimetilpropano. Eles interagem uns com os outros, porém têm pontos de ebulição bem distintos e apresentam a mesma massa molecular. Aqui no caso do pentano, nós temos ponto de ebulição 36 graus Celsius, do dimetilpropano 10 graus Celsius. O que está envolvido aqui? A massa molecular? Não. É a região de interação entre eles. No caso do pentano, com a molécula cilíndrica, aqui nós temos uma maior região de interação. Agora, o dimetilpropano, com a molécula mais esférica, a região de interação entre eles aqui é bem menor. Isso faz com que a interação seja mais fraca,
e, consequentemente, o ponto de ebulição, o ponto de fusão, seja mais baixo. Então, o que determina não é bem a massa molecular, mas sim a polarizabilidade, a capacidade de um interagir com o outro e a região de contato entre eles. Isso aqui, pessoal, é uma discussão geral sobre as forças de London. Na verdade, existe muita pesquisa sobre essas forças de dispersão. Uma delas, por exemplo, é o que nós chamamos de interações do tipo pi-pi-stacking, que seriam interações entre a nuvem π de algumas substâncias. Um exemplo mais icônico disso é o grafite. Não sei se vocês conhecem a estrutura do grafite, a gente pode dar uma olhada nela. Bom, pessoal, aqui nós temos a estrutura do grafite. Essas esferas, na verdade, são átomos de carbono. O grafite é constituído apenas de carbono, formando anéis hexagonais. Se eu pedir um empacotamento, pronto, nota aqui esse empilhamento. O que estabiliza esse empilhamento? A distância entre um átomo de carbono e outro átomo de carbono, aliás, entre um plano e outro, fica da ordem, vamos ver aqui, seleciono o átomo, seleciono outro, vou pegar outro átomo aqui próximo. Isso aqui está na ordem de 3,6 angstrom. A distância entre um plano e outro no grafite fica na ordem de 3,5 angstroms. Isso permite um tipo de interação que nós chamamos pi-pi-stacking. Nós temos aqui a interação π, a nuvem π de um conjunto de átomos de carbono interagindo com a nuvem π de outro conjunto de átomos de carbono. Essa interação tem a mesma natureza das forças de London, das forças de dispersão, e isso consegue estabilizar várias substâncias no estado sólido. Então nós temos vários tipos de interações π-π descritas na literatura que estabilizam a substância no estado sólido. Para isso a gente precisa de uma nuvem π interagindo com outra nuvem π com a mesma natureza das forças de London. Deixa eu mostrar outro exemplo aqui para vocês. Essa molécula aqui, na verdade que nós já temos 4 moléculas, existe um empilhamento π-π, se nós olharmos aqui, esse anel aromático está exatamente sobre esse anel aromático, e a distância entre eles, vamos selecionar aqui um átomo de carbono com um outro átomo de carbono. Fica na ordem, nesse caso está dando 4 angstroms, mas não é a menor distância. Tem uma distância menor, deixa eu ver aqui. Aqui 3,7, enfim. Isso aqui também fica na ordem de 3 angstroms e meio, quando eu comparo a distância entre o plano do anel com outro plano do anel. Então aqui nós temos um tipo de interação π-π, que também é uma força de dispersão que é muito explorado na literatura, em especial para analisar ali como caminho de interação magnética ou estabilidade no estado sólido. Outro tipo de interação que nós temos é a interação do tipo dipolo induzido, quando o dipolo induzido é gerado pela presença de um dipolo permanente. É um tipo de interação entre moléculas polares e apolares. A gente fala que semelhante dissolve semelhante, mas existe sim interações entre moléculas polares e apolares. Isso é gerado pela interação dipolo induzido. É uma interação fraca, ela depende da polarizabilidade, depende do momento de dipolo, depende também de 1 sobre a distância elevado a sexta, fica da ordem de 2 kJ por mol. Isso aqui possibilita, por exemplo, a solubilidade de gases, que são moléculas tipicamente apolares, em água. O oxigênio dissolvido na água, uma molécula apolar em uma substância polar, através das interações dipolo induzido. De uma forma geral, nós chamamos tanto as interações com o dipolo momentâneo, as forças de London, quanto as interações dipolo induzido, de forças de Van der Waals, em homenagem ao grande físico-químico Van der Waals, que estudou de forma muito aprofundada esse tipo de interação. Então, qualquer interação que dependa da sexta potência da distância, nós podemos chamar de uma forma geral de forças ou interações de Van der Waals. Com isso, então, pessoal, a gente encerrou a nossa discussão sobre moléculas apolares. O que eu falei aqui vale para qualquer molécula apolar. E agora a gente vai ver a última interação, que na verdade é o suprassumo das interações intermoleculares, que é a ligação de hidrogênio. O pessoal de biologia gosta de chamar de ponte de hidrogênio, mas o nome correto é ligação de hidrogênio. Primeiro de tudo, a ligação de hidrogênio é um tipo de ligação muito particular, é um caso particular da interação de polo-dipolo. Mas, mesmo sendo um caso particular da interação de polo-dipolo, ela é muito mais intensa. Para nós termos uma ideia, ela fica na ordem de 20 kJ por mol. É 10 vezes mais intensa do que uma interação do tipo dipolo-dipolo. É um tipo de interação muito importante, porém aparece apenas em alguns casos específicos. Notem aqui, quando a gente analisa o ponto de ebulição,
Do HCl até o HI, nós temos o aumento da massa molecular e, portanto, o aumento do ponto de ebulição. O HF tem a menor massa molecular, porém o ponto de ebulição dele é muito maior do que os demais. A mesma coisa acontece com a água. A água tem uma massa muito menor do que o H2S, H2SL, H2TE, porém a interação dela faz com que tenha um ponto de ebulição muito mais elevado do que os outros. O ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Com a amônia acontece a mesma coisa. Mesmo tendo um ponto de ebulição baixo, é bem maior do que os outros hidretos do grupo 15. Aqui no grupo do carbono, a gente não percebe essa relação. Por quê? No grupo do carbono temos apenas moléculas apolares. E nesse caso a interação é apenas uma interação de dispersão. Aqui entre o HCl e o HI, nós temos interações de polo. Funciona o modelo de quanto maior a massa molecular, maior a interação. Porém, o HF, a água, o NH3, tem uma interação diferente. A gente pode rever esses dados nesse gráfico. A gente consegue perceber o comportamento linear do CH4 até o SNH4, porque é o mesmo tipo de interação. E, além disso, a gente percebe também o comportamento linear entre os hidretos do grupo 15, 16 e 17, porém, a água, o HF e o NH3 são pontos fora da curva. E por que são pontos fora da curva? Porque o tipo de interação é diferente, eles fazem ligação de hidrogênio. E quando eu identifico a ligação de hidrogênio? Bom, como eu disse, é um caso muito específico. Primeiro tem que ter o hidrogênio, isso é óbvio, e ele vai estar ligado a átomos fortemente eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses são os chamados casos clássicos de ligações de hidrogênio. Isso vai depender de uma forma muito intensa da orientação da molécula, ou seja, o ângulo em que estão posicionados os átomos de hidrogênio e os átomos de flúor, carbono e nitrogênio. Por exemplo, aqui nós temos a interação de hidrogênio entre essa molécula de água e essa outra molécula de água. Ela é muito mais intensa quando o ângulo entre o oxigênio, o hidrogênio e o outro oxigênio é 180 graus. Essa molécula de água nós chamamos de receptora de prótons, porque é ela que vai interagir com o hidrogênio. Por que essa interação é bem forte? O hidrogênio ele é muito pequeno. A nuvem eletrônica dele fica bem distorcida pelo átomo muito eletronegativo ao qual ele está ligado. Então aqui nós temos uma carga parcial positiva bem intensa. Como ele é pequeno, essa outra molécula pode interagir bem com ele, pode ficar bem próxima. Isso faz então com que essa interação seja uma interação bem forte. De uma forma clássica, nós só temos a ligação de hidrogênio quando nós temos flúor, oxigênio e nitrogênio. Entretanto, nós temos pesquisas que mostram evidência muito forte de que existem interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio não clássicas, que envolvem, por exemplo, átomos de enxofre, átomos de cloro ou mesmo metais. Então, um ponto aqui. Ligação de hidrogênio apenas quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio? Não. Essas são as interações clássicas. Por exemplo, nós temos aqui esse artigo, que é muito interessante, ele é de 2005, portanto tem mais de 10 anos. Ele fala sobre o diverso mundo das ligações de hidrogênio não convencionais. É um artigo muito legal, vou deixar o link aqui na descrição. E aqui ele fala, nós temos as ligações clássicas com nitrogênio, oxigênio e flúor. No entanto, são apresentadas ligações não clássicas, como fósforo, enxofre, cloro e etc. E ele mostra, por exemplo, interações envolvendo metais. Então, a ligação de hidrogênio não é apenas com flúor, oxigênio e nitrogênio. Um artigo mais recente, esse daqui já é de 2014, se eu não me engano, ele mostra interações de hidrogênio envolvendo átomos de fósforo. Então, por favor, não fique com a mente fechada achando que ligação de hidrogênio acontece apenas com flúor, oxigênio e nitrogênio. Existe sim com outros átomos. É óbvio que as condições nesse caso são condições mais delicadas, a questão do ângulo é muito importante. Não acontece em qualquer situação, porém existem evidências experimentais, existem evidências teóricas que mostram que existe sim um conjunto de interações que são idênticas às condições para a ligação de hidrogênio. Então, além desses dois artigos, nós temos vários na literatura que mostram esses tipos de interações. Bom, as ligações de hidrogênio elas são muito importantes. Uma das consequências dela, por exemplo, está na estrutura do gelo. Aqui nós temos as moléculas de água, ela está ligada a 4 átomos de hidrogênio, porque no estado sólido ela assume um comportamento tetraédrico. Se a gente pede o empacotamento, nós temos esse conjunto de moléculas de água, e o que é interessante é que no estado sólido,
As moléculas de água formam estruturas hexagonais. Aqui a gente consegue ver bem o hexágono, que é uma espécie de espaço vazio nas estruturas. Esses espaços vazios, no estado líquido, são preenchidos. Então, no estado sólido, esses espaços vazios existem, são bem maiores e fazem com que o volume da água no estado sólido seja maior do que no estado líquido. Isso é por conta do arranjo das ligações de hidrogênio, permite a formação desses hexágonos. Isso daqui aumenta o volume da água no estado sólido, como eu disse, e, consequentemente, vai interferir na densidade da água. A densidade da água no estado sólido, a densidade do gelo, é menor do que a água no estado líquido. Não são todas as substâncias que acontecem isso, na verdade, a tendência geral é que no estado sólido as moléculas fiquem mais próximas e, portanto, a densidade seja maior. Mas no caso da água, devido às ligações de hidrogênio, isso acontece. Então é uma consequência direta das ligações de hidrogênio. Por que o gelo boia? Por causa das ligações de hidrogênio, que fazem com que exista essa estrutura hexagonal. E nós vimos então que o gelo tem esses espaços vazios como uma decorrência direta da ligação de hidrogênio. Mas a ligação de hidrogênio é muito mais interessante do que isso. Elas são ligações tão fortes que, mesmo no estado gasoso, em algumas situações elas não se rompem. Acontece, por exemplo, com flúor, aliás, com HF, com ácido fluorídrico. No estado gasoso, nós não temos moléculas de HF isoladas. Eles interagem de uma forma tão intensa que no estado gasoso nós temos oligômeros de HF, ou seja, um conjunto de 6 moléculas de HF, ou na forma linear ou em forma cíclica, que estão no estado gasoso. A temperatura ali de ebulição não foi suficiente para romper essas interações. Romperam várias, mas não essas. Então temos a presença desses oligômeros. Acontece também com ácido acético. É comum nos encontrarmos ácido acético no estado gasoso em sua forma dimérica, 2 moléculas de ácido acético que a temperatura de ebulição não foi suficiente para romper. Isso mostra como essa ligação é forte. Do ponto de vista biológico, ela é extremamente importante. Ela confere a estrutura das proteínas, e lembrando que a estrutura da proteína é o que confere as propriedades das proteínas. Então, a ligação de hidrogênio mantém a arquitetura das proteínas, é o que une as 2 fitas do DNA, é o que possibilita, por exemplo, as interações entre as moléculas de celulose, que constituem a madeira. Então, as ligações de hidrogênio são muito fortes e conseguem formar estruturas muito rígidas. Isso a gente pode ver tanto do ponto de vista microscópico quanto do ponto de vista macroscópico. Então, como eu disse, é o suprassumo das interações intermoleculares. Pessoal, como toda mega aula, eu falei bastante, falei demais, a aula ficou bem grande, porém eu abordei todos os tipos de interações intermoleculares e tentei fazer um link com o que a gente tem disponível na literatura. Estrutura cristalina, artigos que ajudam a gente a pensar fora da caixa, né? Ajudam a gente a pensar fora daquele conjunto ali de interações pré-definidas. No caso, ligação de hidrogênio, apenas com flúor, oxigênio e nitrogênio. Eu gostaria de sugerir um artigo para que vocês lessem, um artigo bem simples nesse caso, é da Química Nova na Escola, Interações Intermoleculares. O professor William Rocha é da UFMG, ele é um grande pesquisador na área, principalmente de modelagem molecular. Ele foi membro da banca da minha defesa de tese de doutorado, e diga-se de passagem, foi o que fez as perguntas mais difíceis. Esse artigo é um artigo bem legal, ele está bem didático, porque ele é da Química Nova na Escola, então o linguajar dele é bem simples, e ele discute basicamente essas intensidades de interações intermoleculares. Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para falar para vocês. Como eu disse, a aula ficou bem extensa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Sobretudo, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, se vocês gostaram, deem o seu like, compartilhem suas redes sociais, se inscreva no canal se for novo por aqui. E caso você tenha alguma dúvida, algum problema com química, algum assunto que você precisa estudar de forma mais aprofundada, você pode contratar uma aula particular comigo, online, via Skype, então é na sua casa que você vai ter a sua aula, ou contratar a assinatura do meu curso de Química Geral, curso voltado para a graduação em Química, está bem aprofundado, eu abordo vários tópicos, eu tenho certeza que vai ser muito útil caso você queira relembrar alguns assuntos ou mesmo esteja estudando algum determinado assunto. O preço é bem acessível, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.